Iniciamos, prova de 2012, a questão número 1 diz assim: Godrice de Finchale foi um mercador que viveu no século XI, na Baixa Idade Média. Atentai-vos para a questão, já o enunciado. Ele já te dá referência. Baixa Idade Média. Idade Média, mais uma vez, olha, a gente está incessantemente falando sobre isso, e olha como tem aparecido. Idade Média, século V ao século XV. A gente já colocou aqui no quadro a divisão histórica que você precisa se localizar, porque isso ajuda na caracterização e na resolução da questão. A questão número 1, leitura plena e localização histórica. Daí você mata a questão facilmente. Presta atenção comigo. Baixa Idade Média. Professor, me lembra aí. Baixa Idade Média é a parte final da Idade Média. Você tem Alta Idade Média, que é o chamado momento áureo, século V ao século X, e você tem Baixa Idade Média, século XI ao século XV. A Idade Média são 10 séculos, 1000 anos, século V ao XV. Está lembrando comigo? E aí, para facilitar o estudo desse período de 1000 anos, a história divide-a em Alta Idade Média, século V ao século X, que é considerado o momento de formação e consolidação do feudalismo. Já revisamos feudalismo, mas vamos lá. Finge que você perdeu o nosso último encontro. Feudalismo, modo de produção característico da Idade Média, Europa Ocidental. Descentralização política, lembrai-vos dos feudos, descentralização política, a figura do senhor feudal. Uma economia agrária de subsistência, predominantemente. A cultura teocêntrica, o domínio católico apostólico romano. Destaque a Igreja Romana, a Igreja Católica. A cultura é teocêntrica, a sociedade estamental. Falamos tanto dessa sociedade estamental, aquela da imobilidade social. Lembra? Nasceu no clero e na nobreza, cresceu no clero e na nobreza, permaneceu no clero e na nobreza e morreu no clero e na nobreza. E quando você nasce no terceiro estado, você nasce na servidão. Cresce servo, permanece servo, morre servo, com dificuldades imensas nesta vida, a servidão, a ampla exploração do sistema feudal. Falamos sobre isso. E aí a Baixa Idade Média, do século XI ao XV, seria o período de renascimento comercial e urbano, o pré-capitalismo, a formação capitalista para exatamente eliminar gradativamente esse feudalismo. Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Vem para a questão. Ele já te localizou. Você está na Idade Média. Que momento? Momento final, que é a Baixa Idade Média. E ele vai provar isso, ó, no leste da atual Inglaterra. Diz assim o texto. Quando o rapaz, depois de ter passado os anos da infância sossegadamente em casa, chegou à idade varonil, a juventude, né? A adolescência para a juventude, diz assim: principiou a aprender com cuidado e persistência o que ensina a experiência do mundo. Para isso, decidiu não seguir a vida de lavrador. Presta atenção nisso, o gabarito já está aí, ó. Decidiu não seguir a vida de lavrador. Estou na Idade Média, a produção é predominantemente agrícola. Então, predominantemente, você, terceiro estado, você está vinculado ao campo. Você está associado à servidão, você é lavrador. Atentai-vos. Só que isso é uma característica predominante, não é única, exclusiva. Em meio ao feudalismo servil, rural, você vai ter exceções à regra. E é o que a questão está nos remontando. Diz assim: para isso, decidiu não seguir a vida de lavrador, mas estudar, aprender e exercer os rudimentos de concepções mais sutis. O gabarito já está aí, bom aluno. Ele decidiu estudar. Ele decidiu aprender e exercer outros ofícios, que não o de lavrador. Já está no enunciado. Por esta razão, aspirando à profissão de mercador, olha o que ele quer, não ser lavrador, porque ele quer ser mercador. Vem comigo, mercador, comércio, atividades, compra e venda, lucro. Em meio ao feudalismo, você tem as pequenas práticas comerciais,
ok? Principalmente na Baixa Idade Média, que é o período que você conhece como o período do renascimento comercial e urbano, formação de feiras como a de Flandres, Champagne, formação de cidades comerciais que precisavam ser muito fortalecidas, porque elas eram recheadas de produtos. Muitos produtos, ok, eram levados a essas cidades comerciais. Cravo, canela, pimenta do reino, tabaco, ouro, prata, marfim, joias, porcelanas, tapeçarias, tecidos, vinhos, perfumes, azeites, produtos variados, muitos gêneros. Então essas cidades, elas eram alvos de ataques. Por isso elas precisavam ser fortalecidas. Essas cidades comerciais, elas eram muradas, bem estruturadas, ok, com sentinelas. Elas eram feitas verdadeiras fortalezas. Fortalezas que no latim você chama de burgus. Burgus. Daí burgueses. Daí a formação de um segmento comerciante que você até hoje chama burguesia. Formação de burgos. Burgus é o nome latino dado a cidades comerciais. Burgus, traduzido para você, fortalezas, porque eram áreas que precisavam ser bem fortalecidas. Burgos, burgueses, e daí a organização desse segmento que você vai começar a chamar de burguesia. Esse jovem, ele tem uma pretensão, segundo você está lendo aí, aspirando à profissão de mercador. Começou a seguir o modo de vida do vendedor ambulante, aprendendo primeiro como ganhar em pequenos negócios e coisas de preço insignificante. E então, sendo ainda um jovem, o seu espírito ousou pouco a pouco comprar, vender e ganhar com coisas de maior preço. Bom aluno, presta atenção aqui comigo, me faça feliz. O enunciado já te deu uma série de informações. Vem comigo. Letra A. Segundo o texto, o ofício de mercador exigia uma preparação diferente daquela do lavrador. Você leu isso? Claro que leu. O ofício de mercador exige uma preparação diferenciada à do lavrador. Ele quer que você diga quais eram as diferenças entre os dois ofícios. Vem comigo? Olha que coisa simples. O lavrador está onde? Fala para mim. Isso, muito bem. Você botou lá no campo. O lavrador, ele é preso à terra. O lavrador, ele não precisa de instruções, a não ser aquelas destinadas à semeadura, preparo da terra, servidão, preso ao campo, atividades agrícolas. E a do mercador? O mercador ele precisa e depende de outras habilidades. Por exemplo, a própria contabilidade, né? Ele tem de saber contar, calcular, fazer anotações dos produtos que saem, produtos que vendem mais, vendem menos. A função de mercador vai exigir isso. E outra coisa, o mercador, ele não necessariamente estará preso, fixo a uma região. Ele precisa, como diz aqui a questão, enquanto ambulante. O que é um ambulante? Aquele que não tem a fixação. Ele precisa se deslocar daqui para lá, de lá para cá, de acordo com o seu negócio. Olha que coisa simples essa letra A. Muito mais interpretação textual. Muito mais uma análise conceitual, uma leitura, do que propriamente dita a Baixa Idade Média com detalhes. Isso é a letra A. Então, captou comigo? O que você colocaria do lavrador? Está no campo. Preso à terra. Regime de servidão. Uma dependência ampla para com o seu senhor. E outra coisa que você poderia colocar, atividade não lucrativa. Porque ele não planta e colhe visando negociar aquilo que plantou e colheu. Ok? Já o mercador, ele precisa de habilidades, certa instrução, principalmente em cálculo, contagem, ok? E escrita em relação aos produtos que ele comercializa. E outra característica que você colocou do mercador é que, sendo ele ambulante, ele constantemente ele necessita de um deslocamento, até para o conhecimento de outros produtos que possam fortalecer o seu negócio. Tá claro isso?